Olá, graça e paz para todos. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o pastor Roberto Gomes e este é o canal O Adorador por Excelência. Hoje nós vamos meditar na palavra de Deus que se encontra no livro de Jó, capítulo 32, verso 2. E acendeu a ira de Eliú, filho de Baraquel, contra Jó, porque se justifica a si mesmo mais do que a Deus. O tema da mensagem: como se justificaria o homem diante de Deus? Eliú, um novo conselheiro. Eliú surge agora na narrativa. Até aqui tinha evitado expressar sua opinião, porque era mais jovem do que os outros. Ele estava seguro que conhecia as causas do sofrimento de Jó e que podia instruí-lo quanto à atitude certa que deveria manter diante de Deus. O discurso de Eliú difere dos três primeiros conselheiros, ao salientar que o sofrimento pode ser uma misericordiosa correção divina para iluminar a alma e dar lugar a uma comunhão mais profunda com Deus. Capítulo 33, 9. Limpo estou, sem transgressão. Eliú declarou que Jó dizia ter perfeição moral e que não falhara em toda a sua vida. Jó nunca afirmou que era impecável, mas tão somente que tinha seguido o caminho do Senhor de todo o coração e que não recordava de ter cometido uma transgressão tão grave que merecesse um castigo tão severo. Capítulo 34, versículo 37. Ao seu pecado acrescenta a transgressão. Eliú julgava que Jó, ao levantar questionamentos e queixumes contra Deus, demonstrava rebelião aberta contra Deus. Apesar de Jó ter errado gravemente nas suas queixas contra Deus, seu coração estava firme nele como seu Senhor. No seu zelo de isentar a Deus de qualquer culpa, Eliú não compreendeu plenamente a necessidade de Jó expressar seus sentimentos mais profundos diante de Deus. Capítulo 35, 6. Se pecares, que efetuarás contra ele? Eliú cria que Deus estava tão distante de nós que nossos pecados ou retidão não tem efeito sobre ele. A concepção de Eliú é errônea. A Bíblia diz que Deus sente emoções. Ele pode sentir mágoa quando o ser humano rejeita seu amor, quando lhe desobedecem e pecam. Ele sente profundo pesar. Quando, porém, o povo de Deus, com fidelidade, o segue em amor, obediência e lealdade, ele muito se agrada. Deus cuida dos seus com sentimentos profundos e os acolhe nos seus braços como um pastor e os ama com uma ternura maior do que a de uma mãe. Capítulo 38, 1.
Depois disso, o Senhor respondeu Jó. Agora, foi o próprio Deus quem se dirigiu a Jó. Deus revelou a ignorância de Jó quanto aos propósitos divinos em tudo quanto estava acontecendo. Verso 3: cinge os teus lombos como homem. É surpreendentemente que ninguém jamais explicou a Jó por que ele sofria. Ele nunca soube que seu sofrimento abrangia assuntos tão relevantes como a integridade e justificação da obra divina redentora entre a caída raça humana. O silêncio de Deus desse assunto indica que a razão do sofrimento do Jó não era o assunto mais importante em jogo. Verso 4: faze-mo saber se tem inteligência. Deus repreendeu a Jó por falar sem conhecimento e humilhou aquele seu servo sofredor, levando-a a reconhecer que o raciocínio humano não podem rivalizar com o de Deus, infinito e eterno. Capítulo 40, verso 2. Porventura, o contender contra o Todo-Poderoso é ensinar? Se Jó não conseguia compreender como funciona a criação feita por Deus, nem entender como e por que as coisas acontecem, como poderia questionar a Deus? Verso 4: a minha mão ponho na minha boca. Jó ficou extasiado ante a nova revelação de Deus. Compreendeu quão insignificantes os seres humanos são diante da sabedoria oculta de Deus, e viu que não poderia falar ou continuar a falar. Verso 6: então o Senhor respondeu a Jó, a fim de levar Jó a uma plena submissão ao seu senhorio e caminhos. Verso 8: ou me condenarás? O arrazoade de Jó de que ele era inocente e que Deus o estava castigando de modo injusto, por pouco não levou a acusar a Deus. Capítulo 42, 1. Então respondeu Jó ao Senhor. A última resposta de Jó a Deus foi de absoluta humildade e submissão à sua revelação. Jó confessou que Deus faz tudo bem. Até o sofrimento dos justos tem sentido e propósito divino. Verso 5: agora te veem os meus olhos. Jó tinha orado anteriormente para ver o seu Redentor. Agora foi atendido este seu anseio. A palavra de Deus e a sua presença deram a Jó
uma revelação melhor dos seus caminhos e caráter. Verso 6. Me arrependo no pó e na cinza. Jó, diante da revelação de Deus, humilhou-se, arrependido. Verso 7. Acabando o Senhor de dizer, o livro de Jó não oferece uma explicação final para o problema do sofrimento imerecido pelo justo. Somente a presença pessoal de um Deus que consola e que vela pelas pessoas pode nos dar confiança na sua graça e propósito para nossa vida. Verso 7. Porque não disseste de mim o que era reto. O Senhor reprovou os 3 amigos de Jó pela sua falsa teologia da prosperidade e do sofrimento. Verso 10. O Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto antes possuía. A restauração das riquezas de Jó revela o propósito de Deus para todos os cristãos fiéis. Jó reconciliou-se com Deus, passando a ter uma vida abundantemente abençoada. Louvado seja o nome do Senhor. Não importa o problema, a luta, o deserto que você está passando, creia que isto é passageiro. Não tente entender. Se você não entende, pelo menos aceita. Porque se você entregou a tua vida ao Senhor, Deus tem o controle de todas as coisas. O poder de Deus, o amor de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, tão somente confia em Deus e glorifica o nome do Senhor. Oremos. Paizinho amado, Paizinho querido, Abba, Pai, com grande e tremendo és tu, meu Pai, não há Deus como tu, ó Pai. Aí está a exposição da tua palavra, como se justificaria o homem diante de ti, ó Pai. Ó Senhor amado, tu és um Deus puro, um Deus santo, um Deus justo, ó Pai, que só faz de acordo com a tua vontade, de acordo com a justiça. Por isso eu te glorifico, ó Pai, porque tu operaste poderosamente através da vida de Jó, e Satanás foi envergonhado e mais uma vez derrotado, meu Pai, e bateu em retirada, e o Senhor, meu Senhor, abençoou todo a Jó que ele perdeu 100%, ó Pai, e o teu nome foi adorado, glorificado, exaltado. Mas alguns momentos da prova, Pai, Jó amaldiçoou o dia que nasceu, Jó murmurou, questionou, ó Pai, mas ele não blasfemou contra ti, Senhor. Por isso eu te glorifico, ó Pai. E neste momento, quantos milhares de milhares estão passando por lutas, problemas, meu Pai, ataques de Satanás, mas que venham confiar em Ti, Pai, como Deus soberano. O Senhor tem o controle de todas as coisas, Pai, e a Tua palavra diz que operando Deus, quem impedirá, meu Senhor? Por isso eu te peço, assim como Tu deu força e graça a Jó, dê graça e dê força para a Tua igreja, Pai, para que sejam mais do que vencedores em Cristo Jesus. Eu te agradeço por tudo, Pai, em o nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a tua vida, abençoe a tua casa, abençoe a tua família, que Deus abençoe esta nação e todos os seus governantes, em o nome de Jesus, amém.